Fala pessoal, bem-vindos aqui ao Redcore e hoje eu quero mostrar o que deve ser a minha maior criação de Hearthstone até hoje. Olhem o tamanho disso. Ok, né? É bem grande e é bem legal. Essa aqui é uma recriação da máquina Enigma, que foi uma máquina de criptografia usada na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Eu recriei ela toda no Minecraft e agora eu quero mostrar ela funcionando, assim como o processo de criação para chegar nela. Então, bora pro vídeo! Antes de começar, eu sei que esse vídeo pode estar meio longo aí. Eu diria para vocês assistirem ele inteiro, porque eu acho que vai ser legal. Mas, caso você não queira, você pode seguir a própria divisão, que deve estar aí no YouTube, para pular para as partes que você achar mais legal, da explicação. E, o que for muito específico, eu devo até falar para vocês que dá para pular para algum momento determinado do vídeo. Mas, se vocês puderem ficar, eu agradeço. Bom, gente, antes de começar a mostrar Enigma, eu queria explicar para vocês de uma forma bem simples e rápida como ela funciona. Eu gostaria de agradecer ao Jared Owen, que fez um vídeo que foi o que eu usei para aprender. Vou deixar o vídeo na descrição para quem quiser conferir de uma forma mais completa. Mas então, basicamente, nós vamos ter botões, lâmpadas e tomadas para cada uma das letras ou alfabeto. E nós vamos ter rotores, que tem entradas e saídas cada um para cada uma das letras do alfabeto também. Quando você apertar um botão, uma carga vai até o painel de tomadas e ele vai acertar a tomada da mesma letra que você apertou no botão. Na tomada, pode ser que ou ela esteja vazia como essa, ou que ela esteja conectada como essa aqui. Se ela estiver vazia, uma carga que veio por cima vai por baixo, e uma carga que veio por baixo vai por cima. Caso ela esteja conectada, a mesma coisa acontece, só que ao invés de sair no mesmo, ele sai no outro. Então a carga que veio por cima vai passar por aqui e sair por baixo no outro, e uma carga que vem aqui por baixo sai aqui por cima. E é importante saber que também uma carga que vem de um lado pode ir para o outro. Mas o exemplo daqui, ele veio por cima e saiu por baixo. Dali, ele deve vir até o rotor. Cada rotor é como uma maquininha dessa, que vai ter uma entrada para cada letra que for e uma saída. Cada entrada está ligada numa saída aleatória, de forma que aqui, quando uma letra entrar, ele vai sair em um lugar completamente diferente. E também é importante saber que esse rotor roda. Se essa aqui rodasse para cá, nesse sentido anti-horário, esse aqui rodaria para cá. Então o que está ligado daqui para cá, depois ia ficar quando rodasse, ia ficar daqui para cá. Então o que estava sendo aqui para cima, porque isso aqui estava assim, quando rodar, isso aqui pode vir para cá. E a nova coisa que está substituindo aqui, pode estar vindo para cá. Então a cada vez que roda, ele embaralha bastante. Então ele vai passar por todos os rotores, depois ele vai voltar e passar de volta fazendo o caminho contrário, sendo embaralhado 6 vezes no total aqui. Isso volta para o painel de tomadas, onde agora ele vai entrar por baixo e sair por cima. Saindo por cima, ele vai voltar para algum dos botões, só que agora, como ele está vindo por aqui e não saindo dele, ele vai pegar essa segunda saída do botão e vai aqui até as lâmpadas, ativando a lâmpada de determinada letra. Como dá pra ver, ele acabou embaralhando nesse meio. Então, uma letra que aqui poderia ter sido L, aqui pode ser um J. E, como tudo aqui pode ser feito no caminho reverso, se eu colocar um J no começo, o resultado depois vai ser um L. Então eu expliquei aqui de uma forma bem simples, mas se vocês quiserem saber direitinho, vê o vídeo que eu recomendei. Ok. Agora vocês já sabem como Enigma funciona direitinho, então
Então eu queria mostrar ela aqui, algumas diferenças em relação ao Enigma original. Tem algumas diferenças óbvias, como tamanho, ou lugar e forma de alterar os rotores e coisas do tipo, mas tem algumas coisas que é mais necessário falar sobre o funcionamento. A primeira coisa é que ao invés de 3 rotores, aqui nós temos 6, porque na Headstone a maioria dos componentes são direcionais. Então eu posso colocar de um lado, mas do outro não. Então no caso do rotor, eu tive que fazer 3 para ir e depois uma cópia deles para voltar. A segunda coisa é no painel de chaves, que na Enigma original, só de colocar a chave lá, ele já automaticamente falaria do de cima não ir pro de baixo e pro próximo, mas nessa máquina você tem que ativar essa alavanca para falar que tem uma tomada aqui quando tiver. E também, as tomadas têm que ser feitas à mão, até porque isso é Minecraft, não dá para ter realmente uma coisa de tomadas se você não usar mods. Mas então, essas são as diferenças principais. E agora eu queria mostrar para vocês o meu processo criativo para criar essa máquina, porque demorou bastante e eu fui em alguns momentos gravando como eu fui construindo ela. Pode ser que algumas partes estejam um pouco confusas, porque tinha bastante tempo entre uma gravação e outra, tem até gravação que eu tô com a skin antiga do canal. Pode ser que a explicação não fique tão boa em si, porque eu não sabia o que eu já teria explicado ou o que não, mas eu espero que vocês pensem no como a Enigma deveria funcionar e como daria para aplicar essa lógica aqui. E para as pessoas que não gostam muito de ver explicações mais técnicas, eu vou deixar aqui na tela o tempo do vídeo que você tem que pular para você ver eu usando a máquina. Mas para todos que puderem, eu peço muito que vocês assistam o vídeo inteiro. Primeiro porque eu acho legal. Segundo, que apoia bastante você ver todo o meu processo que foi trabalhoso. Então vamos voltar um pouco no tempo e ver como eu construo essa máquina passo a passo. Então para fazer o design do botão, o que eu pensei foi colocar um pistão assim, com um bloco de redstone para baixo, para apertar e ativar embaixo. Aí o que eu pensei, isso aqui ativaria. Sendo assim, isso aqui não vai ser um repetidor e sim uma redstone comum. Pra cá, pra lá, eu podia simplesmente colocar alguma coisa assim. Aí pra fazer cancelar, eu podia pensar em um AND gate, só que de um lado ele não tá virado. Porque no AND gate normal, para ele ativar ali, os dois têm que estar ativos. Mas o que eu quero fazer é que sempre os dois vão estar ativos, mas quando eu ativar um ali, ele vai cancelar. Então eu vou trocar para isso aqui ser assim. Então quando eu entrar por aqui, ele ativa, mas quando eu ativar tudo assim sem querer, ele ainda não vai ligar. Para isso, uma tocha aqui e um repetidor aqui. Se eu colocar o bloco aqui ligado aqui, é o que vai acontecer. Se eu apertar aqui, lá embaixo liga. E se eu ligar com redstone aqui, aqui em cima liga. Também descobri na internet isso aqui, que vai funcionar como um repetidor, que vai pegar a carga de um lugar e levar para o outro, restaurando a carga. Só que esse aqui faz para os dois lados. Aqui de um lado e assim do outro. Dá pra ver que aqui ele chega uma carga e sai mais alto. Então depois de poucas alterações, eu troquei isso aqui para um bloco de alvo para colocar isso aqui, já que é bem o que a gente quer. Eu também coloquei esses códigos de cores e depois de usar o Word Edit para colocar vários, ficou assim o teclado em si. Eu ainda vou dar uma decorada, colocar as placas de qual é cada, mas dá pra ver aqui que é o mesmo sistema que eu fiz antes, todo usando para levar a laranja para onde quiser. E eu já fiz essas linhas amarelas aqui, todas separadas em todos os que tem. Para parte lá de chaves, eu cheguei nesse pequeno design aqui, em que se não tivesse uma chave, ele ia ficar assim, provavelmente com uma plaquinha aqui falando qual é. Aí, digamos que colocou uma chave, eu ia ter que ativar aqui para mostrar, ia ser essa a entrada da chave. Aí logo depois disso, eu tenho isso levado para aquela mesma máquina, que iria sair de um lado para o outro. E ela está ligada a parte de cima com a de baixo a partir disso aqui. Que quando está ligado, ele bloqueia. E quando está desligado, que é o caso de não ter nada, ele deixa os dois juntos. E eu coloquei também, usando o Word Edit, tudo isso aqui, dessa forma assim. Então agora eu preciso ligar
todos esses aqui, todos os de cima, no respectivo aqui do laranja. Isso porque todas as partes de baixo deveriam ir para onde seria o rotor lá atrás, só que eu ainda não fiz nenhum rotor. E aliás, deve ser um desafio grande que eu ainda nem consegui começar a pensar num jeito bom de fazer isso. Ok, depois de bastante trabalho de juntar, ficou desse jeito. E acho que dá pra ver aí também que eu já fiz as luzes. Já que tava, tipo, junto disso aí, eu achei que fazer as luzes também já seria bom. Mas então agora qualquer coisa que você coloca aqui no meio, tipo uma alavanca aqui, ele vai aparecer ali. No caso, apareceu ali. Isso aí depois vai ter que ir pro rotor. Aí imaginando que ele depois ia voltar aqui, por exemplo, ele deve voltar lá e acender a lâmpada dele. Então agora eu vou ter que trabalhar no rotor, que eu cheguei a ter ideias de como fazer, mas ainda não tenho nenhuma confirmação. Eu deixei ele pra fazer por último porque era a parte mais difícil. A minha ideia para fazer os rotores é um pouco diferente, porque ela não vai funcionar exatamente como o rotor, mas o funcionamento em si vai ser. Já que não dá para literalmente rodar isso aí no Minecraft, eu vou fazer de uma forma diferente. Todas as letras que estão saindo aqui, eu pretendo codificar elas em 5 bits binários, que é o que precisa para 26 letras. Para quem acompanha meu canal, deve conhecer como é que funciona o binário, porque eu já expliquei um pouco dele quando eu mostrei minhas calculadoras. Para quem quiser assistir o meu vídeo da minha última calculadora, vou deixar aqui em cima para quem quiser ver. Mas basicamente, ele só vai conseguir mostrar uns e zeros, sendo assim 1 e assim 0, ativado e desativado. E cada bit vai ter o valor, primeiro de 1, depois de 2, depois de 4, depois de 8, depois de 16 e vai sempre dobrando. Então, se eu tenho esse número aqui, tá ativado o bit 1 e o bit 4. Então isso aqui é 5. E tem um sistema que dá pra fazer, que é um decodificador, que vai pegar quantos bits a gente quiser e por trocar entre usar um repetidor para energizar a linha ou usar uma tocha para energizar uma linha, então o que entrar como 00 tá ali na primeira, o que entrar como 10 tá na segunda, o que entrar como 01 tá na terceira e o que entrar como 11 tá na quarta. Então cada valor vai ter um valor específico desses. O que a gente poderia fazer seria falar que quando chegar, por exemplo, quando chegar isso aqui em binário, que seria tipo o B, já que é 2 em binário, isso vai sair, por exemplo, como a linha da letra H. Aí depois, quando a gente fosse rodar, ao invés da gente literalmente rodar, já que não dá pra fazer isso, a gente mudaria pra onde tá, de forma que, aonde tem um repetidor, ele passaria pra frente. Onde tem uma tocha, vai pra frente. Onde tem o repetidor de novo, vai pra frente. A tocha iria lá pro começo. Então isso basicamente iria rodar, fazendo que quando entrar de novo o próximo, ele estaria um pra frente. A gente não precisaria fazer ele programado assim em linha. A gente poderia programar tudo bem aleatorizado. Não ia dar pra ir e voltar como na máquina original, então seria fazer uma cópia dela do lado pra hora de voltar. Agora, eu só teria que descobrir como é que faz que eu poderia tanto ter uma tocha quanto um repetidor. Ok, depois de tentar várias vezes, eu cheguei a esse design aqui, que é bem doido, mas deve funcionar bem como o que a gente quer. A primeira coisa que eu fiz foi perceber o que a gente queria para essa primeira parte aqui de cima, em que basicamente ele vai pegar a carga que a gente comandar aqui e ou manter a mesma, ou se for o caso, ativar aqui rapidinho, inverter a carga. O que funciona exatamente como um XOR gate. Primeiro, ele deixa igual, e se a gente mudar aqui, ele vai inverter. Então isso aqui funciona. Então eu criei esse sistema aqui que vai funcionar igual aquilo. E esse aqui é um pouco menor e mais fácil de compactar. Aqui no meio tem alguns desses, só que construído de um jeito diferente. Isso aqui então tá vindo para essa linha de baixo aqui, que vai ser onde vai ter o que vai literalmente rodar, que vai ser a carga de redstone. Então aqui, tá vendo que essas linhas bloqueiam esse repetidor? A cada vez que devesse rodar, ele vai piscar essa linha para deixar o que tá em um lugar passar pro próximo. Aqui no caso não tá salvo nada, mas se aqui tivesse, por exemplo assim, e eu piscar isso rápido, a carga que tava aqui veio pra cá. Então vai funcionar perfeitamente pro nosso rotor. Aí depois, essas linhas aqui são o output final. Eu só vou precisar depois inverter elas assim com uma tocha. Aí isso aqui vai sair como única coisa,
que eu vou transformar depois em binário de novo para passar outras vezes dentro de um sistema igual a esse para funcionar como os 3 rotores. Então agora é só fazer vários desses lá atrás, mas antes eu vou fazer um aqui para testar tudo direitinho. Então, eu acabei de montar vários desse aí, não coloquei na máquina ainda, mas tá super legal. E também tá gigantesco. Isso aqui já é maior do que a máquina em si que a gente já tá fazendo ali atrás. E a gente vai precisar de 6 desses. Então, tipo, isso aqui vai ficar gigante. Aliás, agora eu acabei de perceber que tá faltando um desse pra cá. Eu sou meio burro. Mas então, eu vou ter que fazer isso. Aliás, eu tenho que pensar num bom jeito de codificar isso aí. E também juntar o fim disso aqui lá da frente com o início de novo. E todas as tochas em uma coisa só. Ok, então eu construí aqui 3 dos que vão ficar atrás da máquina. É interessante ver que primeiro eu mudei que antes essa partezinha aqui eu tinha feito aqui do lado, mas para caber uma do lado da outra eu tive que colocar aqui embaixo mesmo. Eu também fiz essas linhas grandonas aqui com Zero Tick Repeaters, que é essa maquininha doida aqui, que vai funcionar exatamente como um repetidor de redstone, só que ele não demora nenhum tique para ir, ele é instantâneo. Essas alavancas aqui são para fazer a configuração. Coloca aqui o que você quer que seja na vez e apertar esse botão. Aí você teria que fazer isso uma vez para cada um dos 26 estágios que tem aí. Ok, e para conseguir o que vai entrar e sair de um rotor, eu criei esse código aqui, que até que é bem pequeno no Scratch, que ele cria essa lista aqui, aleatória. E ele me dá essa ordem aleatória aqui dos números em binário. Então depois é só ir digitar isso aí lá. Ok, programei então a parte de baixo aqui e também copiei aqui para a parte de cima. Seria bom se eu pegasse o que é essa linha aqui e grudasse nessa aqui. Porque daí quando eu mudar uma, a outra vai mudar automaticamente também. E uma coisa que seria legal fazer depois seria colocar nesse espaço aqui da frente, eu não sei se cabe, mas colocar um display numérico, um para cada um desses. Ok, eu tive que alterar algumas coisas, e se eu vir aqui atrás, eu fiz a ligação da linha da parte de baixo com a de cima, como eu falei que queria fazer. E agora, quando eu aperto esse aqui, ali em cima também muda. E quanto a colocar aqui na frente o display, eu acho que vai caber aqui. Então agora tá faltando relativamente pouco. Não. Ok, depois de um tempinho, então, eu consegui fazer isso aqui, que vai ser o display pra gente ver qual estágio do enigma lá tá em cada rotor. Dá pra ver que ele tem um montão de coisa a mais do que um simples display. A gente só pode chegar até 26 e não até 29, antes dele voltar pro 1 aqui. Porque senão era só ter esse sistema de funil aqui e esse aqui que tava bom. Mas eu tive que fazer uma coisa que quando ele já tá em 20 e vai subindo, esse aqui é o botão que vai aumentar ele. Com esse sistema ele vai de boa até o 26. Mas se apertar mais uma vez, ele ativa as coisas ali pra esse aqui trocar direto pro 1 e esse aqui ir pro 0. E é isso que essa parte toda louca de baixo faz. Não me pergunte como, só funciona. Explicar exatamente o funcionamento disso ia demorar um pouquinho. Ok, então eu consegui colocar aqui os displays e ficou desse jeito. E aproveitando que eu já coloquei eles, eu já fiz todo o sistema que vai ter que fazer mudar e mandar girar os rotores. E eu já fiz todo o sistema aqui atrás que liga isso na máquina grande. E para resolver um bug, eu tive que colocar essa linha mais de cima e essa outra linha aqui, eu também já deixei isso aqui para você apertar, que vai atualizar o rotor e também vai mudar o que tá mostrando ali. Então, essa parte em si já tá pronta. Então agora só realmente falta conectar aquelas linhas em todas as linhas que tem aqui embaixo e nas linhas que tem ali em cima. E detectar quando elas são apertadas para poder apertar naquele botão. Ok, eu estava aqui fazendo testes e eu percebi que eu fui meio burro. Eu estava começando aqui a passar todas as linhas de um para o outro e testando cada uma delas. Aí eu percebi que tem um baita problema no que a gente fez. Porque na verdade isso aqui não tá atuando exatamente como deveria funcionar o rotor
e eu programei ele do jeito errado. Acontece que eu tava mudando só a saída. Imaginando que um rotor teria uma entrada e uma saída, o que eu tava fazendo era só virar a saída. Então mesmo que eu mantesse isso aqui, quando ele rodasse, o que era de um lugar ia assim pro próximo e o do outro ia passar um pouco pra frente assim. Mas não ia ter mudado isso aqui. Então eu vou ter que fazer alguma coisa que não só mude na parte de baixo, quanto também mude a parte da entrada. Que no caso aqui são esses codificadores aqui que estão passando o número para binário. Aí depois de pensar um pouco, eu cheguei no design mais ou menos assim, em que o que vai acontecer é basicamente que quando ativar essa linha, vai ter que ativar ou não as linhas de baixo, dependendo do que for na parte de cima codificado no código. Então eu fiz aqui, ó, que você consegue ligar e desativar essa alavanca aqui de boa, sem afetar esse pistão. Mas, se esse pistão ativar com uma linha aqui, que vai funcionar igual que eu tenho lá embaixo, ele vai ativar aqui todo bonitinho essa parte aqui, dependendo disso aqui. Então agora vai dar pra codificar também essa parte de cima. Depois de colocar todos, ele começou a ter uma cara mais ou menos assim. Dá pra ver que eu já fiz aqui a parte que vai mandar ele andar e fiz todo esse sistema aqui em cima. Agora eu tenho que passar esses sistemas e dar um jeito de conectar esse aqui no botão ali de baixo também. Ok, então demorou um tempo, mas eu consegui pegar a nossa nova versão do rotor e tacar aqui na máquina. Aproveitei isso também, já programei e tirei os bugs dela. No caso não tinha muito bug, mas era só basicamente testar para ver se eu tinha programado tudo direitinho e se eu errei, refazer o que eu tiver errado. E uma dica que eu dou, sempre façam isso, porque sempre você vai errar alguma coisinha pequena sem querer. Principalmente no projeto grande desse. Agora, né, eu tinha que programar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo de cada um dos rotores. E, para ficar certo agora, o que entra nesse rotor, por exemplo, na parte de cima tá entrando alguma coisa e na parte de baixo sai outra, aqui em cima é o contrário. Porque como um é a ida, o outro é a volta, o que lá em cima era em cima, aqui é embaixo. O que lá embaixo era embaixo, aqui é em cima. Então agora só falta conectar os de baixo com o de cima. Que eu acho que eu vou fazer alguma coisa parecida com o rotor, só que não vai ser programável, vai ser só diretamente um que conecta um no outro. Então agora só falta mesmo fazer a mesma coisa que eu estava fazendo antes de conectar todos os cabos dessa construção até aquele rotor gigante ali. Então agora eu fiz uma coisa para juntar a parte de cima com a parte de baixo. Eu fiz esse codificador e um decodificador aqui comum de binário, porque eu vou transformar eles e voltar eles aqui de novo. O decodificador eu vou deixar igual, então realmente o que é um 1 vai sair como um 1. O que é um 5 realmente vai sair ali como 5. A única coisa que eu vou mudar vai ser esse aqui. Então para isso eu vou rodar de novo o código do Scratch. Só que eu vou ter que fazer um código um pouquinho diferente. Eu vou fazer um que vai fazer só uma lista para mim que garanta só esse aqui. E essa vai garantir que nunca uma coisa seja igual a outra. Porque nos que eu fiz até agora, eu recebia duas listas. Uma pro de cima e uma pro de baixo. E em alguns casos podia ser que um fosse igual ao outro. Porque nesse caso tudo bem. Mas nesse aqui não. Porque na realidade ele teria que entrar por um e depois volta tomando o caminho inverso. Como não dava pra fazer o caminho inverso literalmente pela mesma máquina, eu coloquei os de cima espelhados aí pra fazer como se fosse isso. Então essa parte nunca pode entrar no mesmo, porque seria como se ele chegasse aqui e voltasse do mesmo lugar que veio. Isso não pode acontecer. Ok, então dei um jeito aqui de juntar a parte de cima com a parte de baixo e foi simplesmente colocar aqui uma linha de vidro. Eu também acabei fazendo essa linha aqui a mais com isso aqui para evitar um possível bug. E caso ainda assim aconteçam bugs, o que é possível acontecer ainda, eu preparei outra coisa, porque já me adiantando, eu criei uma linha aqui que verifica quando eu cliquei nas coisas, que é essa linha verde aqui, de uma forma que eu levo para girar o rotor a cada vez que eu clico, mas também tem essa aqui que vai aqui para a saída do rotor e vai bloquear a carga caso eu não tenha apertado. Ok, eu fiz mais do que só juntar aqui as coisas. Deu para ver que ficou bem grande essa parte e que eu também mudei aqui algumas coisas. Não quero aprofundar muito nos bugs que deu,
Mas basicamente, por ser virado a parte de cima em relação a de baixo, ele estava em outra ordem. Então fiz esse codificador e decodificador para voltar para a ordem certa. E eu também tive que mudar os códigos aqui desse rotor de trás. Mas agora isso parece estar mais propenso a ficar funcionando. E outra mudança que eu fiz agora no final também foi aumentar o tempo aqui de uma forma bem grande dessa parte verde, para ele só desbloquear depois que ele já fez todos os processos da máquina, para ele não dar alguma porcaria antes. E eu também refiz o sistema que eu fiz antes para evitar o bug de um pistão piscar rápido e ativar o bloco e deixar ele fora dele. E eu também fiz esse sistema aqui um pouquinho diferente na hora de passar uma coisa de cima para baixo. Se ele fosse ativar sem querer essa carga por um breve momento, do jeito de antes, ele ia só colocar uma carga aqui e ia desligar, porque ia fazer ele ficar nesse looping várias vezes. Mas esse sistema novo agora aqui que eu fiz, não deixa isso acontecer. Então ele deixa a carga passar pra lá. Se a carga vier aqui de cima, ele passa lá pra baixo sem mandar aqui. E caso tenha uma carga já vindo pra cá e vier uma carga de cima, essa máquina vai perceber isso e cancelar a de cima. Então essa aqui ainda vai vir. E eu também mudei algumas coisas aqui no display para ficar mais inconveniente e mais fácil de usar. De forma que apertando o botão, esse número não altera o próximo. Então posso fazer a configuração de cada rotor individualmente. Mas na máquina, quando funcionando, um leva para o outro. E com isso, a máquina está pronta pra gente usar. Uhul! Então ok, a máquina ficou assim, construindo da forma que eu mostrei agora. Então, a última coisa que falta é a gente testar ela. Vamos pro show. E para isso, nós vamos tentar codificar alguma coisa. Para codificar, tudo que a gente precisa fazer é setar os rotores do jeito que a gente quer e aqui o painel de tomadas também. E eu vou usar um mod para acelerar os ticks do jogo para que a máquina rode bem mais rápido, porque ela, por ser grande, é bem lenta. Bom, eu fiz aqui uma ligação entre o Z e o I. E a palavra que eu vou querer fazer vai ser... E a palavra que eu vou querer fazer vai ser like. Eu vou fazer só uma dessas trocas, porque é meio chatinho ficar fazendo. Mas, você pode fazer quantas quiser. Desde que você construa direitinho as pontas, deixe o de baixo de um ligado com o de cima do outro e vice-versa. E coloque desses repetidores de duas direções em qualquer lugar que precisar. A configuração inicial eu vou deixar no 1, 1, 1 mesmo, mas também é só apertar nos botões para melhorar. E bora! Começando com L. Aqui em cima deve dar um resultado já, que foi T. O próximo é I. É interessante ver aqui que ele passa pelo I e vai pelo outro. E o resultado aqui foi B. Agora a próxima letra é K. E o resultado foi G. E a última letra é o E. E o resultado é o C. Então, colocando todos, o nosso código foi TBGC, que não dá para saber o que era para ser. Agora, vamos colocar nas configurações iniciais de novo e tentar fazer. Como isso aqui já está pronto, tudo que a gente tem que fazer é colocar no 1, 1, 1, 1 de novo. Basta clicar aqui até dar a volta completa. Cliquei aqui, voltou para o 1, então foi tudo. Vamos colocar o P, a gente espera um L aqui, e veio L. Agora um B, aqui em cima deve vir um I, veio I. Agora um G, que deve vir um K, foi. E agora um C, que deve vir o último, que é o E. E perfeito! Então a máquina funcionou para transformar a palavra like num código e depois o código de volta para like. E gente, aqui na descrição eu também vou deixar um link para download desse mapa. Esse mapa é para 1.18.2 e eu indico que vocês tenham pelo menos o Carpet Mod instalado, que é o mod que eu uso para acelerar o tempo do jogo. E também importante, para quem baixar, eu até deixei aqui como usar, mas saiba que antes de clicar ou desclicar qualquer coisa, você tem que esperar a máquina calcular. Agora, por exemplo, o que ele está mostrando, você pode vir aqui e desativar, mas você só pode clicar outra alavanca quando aquele ali sumir. Depois que a letra sumiu, você pode clicar na próxima. E a mesma coisa se aplica aqui ao display. Quando você aperta um botão, se você está com mod, ele muda quase instantaneamente. Mas normalmente ele demora um pouquinho até ir. E você só pode clicar de novo quando mudar. Principalmente em casos como esses, que do 0 vai pro 1, que ele demora até ir pro 1. Isso sem acelerar o tempo. Então tomem cuidado com isso, porque isso pode talvez quebrar a máquina. Mas então, gente,
Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo do começo ao fim, e eu peço de coração que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder mais vídeos desse e deixem um like, para poder me apoiar para esse projeto gigante aqui que eu fiz. Então, de novo, muito obrigado e até a próxima! Yeah.